no livro de Mateus, capítulo 24, vou ler do versículo 22 ao 33. Quero dar continuidade a um assunto que a gente começou na semana passada, sobre as tempestades da vida e o poder de Deus. Falamos muito sobre as circunstâncias, hoje eu quero falar um pouco mais sobre relacionamentos, para que eu e você tenhamos a certeza de que este homem poderoso, o Salvador do mundo, nos ama, se importa conosco, se importa com você e tem o melhor para as nossas vidas. A narrativa diz assim, a partir do versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. E quando anoiteceu, ele estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. E quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Palavra de Deus, amém? Irmãos, se eu perguntasse aqui numa pesquisa com todo mundo, o que é um mercado? Estou aqui com o Leandro, um dos gerentes do Almeida. O que é um mercado? Para que serve um mercado? E por que você vai no mercado? Todo mundo praticamente responderia a mesma coisa. Ora, o que é um mercado? Mercado é um lugar onde vende bens de consumo. Para que serve um mercado? Para vender as coisas. Por que eu vou no mercado? Para comprar essas coisas. Se eu perguntar para vocês, para que serve um cabeleireiro ou um salão de cabeleireiro? Todo mundo vai dizer: o cabeleireiro é um cara que corta cabelo. Para que ele serve? Para cortar cabelo. E por que eu vou no salão? Para cortar meu cabelo. Mas se eu perguntar para vocês aqui, o que é uma igreja? Para que serve uma igreja? E por que você vem na igreja? Aí começa a confusão. Aí provavelmente nós vamos ter dezenas e dezenas de respostas diferentes. Se você pudesse perguntar para alguém que está do seu lado agora, você descobrir que você acha que a igreja é uma coisa e ele acha que é outra. Que a igreja serve para uma coisa e você acha que é para outra. E é aí que mora a confusão. Em algum momento da história, por motivos de etimologia, ou seja, por motivos de interpretação da palavra, a palavra que nós chamamos hoje de igreja, no grego, chamava eclésia. E ela foi traduzindo, eu estou seguindo um canal muito interessante sobre letras. E lá ele vai explicando como é que o William é Guilherme. O mesmo nome, como isso vai desmembrando pelas línguas e com os anos, e as palavras vão mudando a entonação, e elas vão perdendo o significado original. E o que aconteceu é que a palavra eclésia foi andando, e de repente estavam falando de Kirkly, e depois estavam chamando de Kirche,
e depois estava chamando de church, e no português chegou a virar igreja. E qual que é o grande problema? Que aquilo que era chamado na Bíblia de eclésia não tem nada a ver praticamente com aquilo que nós chamamos hoje de igreja. Eclésia era uma reunião de pessoas que foram chamadas para cumprir um propósito. E com o tempo esse significado foi perdendo até que se tornou um lugar de reunião. Para você entender melhor, eu vou tentar exemplificar o que é eclésia. Eclésia é quando nos chamam para ir num lugar, executar uma missão. E de repente igreja se transformou só ir num lugar. Então igreja não era algo que a gente ia. Igreja é algo que a gente fazia. Nós não fomos chamados para ir na igreja, a gente fomos chamados para ser igreja, fazer igreja. Por exemplo, se eu quisesse fazer um protesto contra alguma lei que aprovaram na Câmara de Vereadores, eu poderia chamar vocês para fazer uma eclésia na praça da igreja católica, ou seja, chamando vocês para se reunir e fazer essa eclésia marchando em protesto pela lei. Isso é fazer eclésia, reunir um lugar para ir Ou por exemplo, a gente poderia combinar de aproveitar o feriado, ir para a praia ou ir para o Wood Park no próximo feriado que a Laurinha está querendo ir. E a gente podia fazer o quê? Combinar de se encontrar para viajar juntos no trevo. Então eu chamaria vocês para fazer uma eclésia no trevo da cidade. Ou seja, nós nos reuniríamos no trevo da cidade para junto irmos para um objetivo, o Wood Park. Então igreja não é uma coisa que você vai simplesmente, é uma coisa que você é chamado para construir, para fazer, para ser. E não é isso que virou uma igreja. Hoje igreja é um lugar que você vai para ouvir falar sobre coisas que alguém fez. Imagina eu chamar todos vocês para ir no trevo da cidade, mas não para ir no Wood Park, mas para conversar sobre pessoas que foram. Vamos no trevo conversar sobre pessoas que vão para a praia? É uma reunião idiota. Vamos no trevo da cidade discutir qual é a melhor praia? Vamos, e depois nós voltamos para casa. É isso que virou. A eclésia, que era uma reunião de pessoas que foram chamadas para ir num lugar, se transformou só uma reunião de pessoas que discutem sobre outras pessoas que foram a algum lugar. Ou seja, perdeu o propósito. E toda vez que você perde o propósito, as coisas passam a não fazer mais sentido. Não faz sentido. Por que eu vou na igreja? Por que você veio hoje aqui na igreja? Assistiu uma mensagem? Ouviu uma música? Se nós não fomos chamados para vir aqui cumprir uma missão, então nada mais faz sentido. O texto de hoje é uma analogia perfeita sobre igreja e sobre essa caminhada sobrenatural em fé, em direção a Jesus. Uma outra analogia que você pode ver sobre igreja também é a João 7, a ressurreição de Lázaro, quando ele é chamado para uma ressurreição, para uma nova vida, em direção a Jesus Cristo. Por isso é importante nessa noite eu definir com vocês, de uma vez por todas, o que significa eclésia, o que significa igreja. E você vai entender como isso vai fazer todo sentido e diferença na tua vida. Basicamente, a definição de o que é igreja é um ajuntamento de pessoas chamadas para cumprir um propósito, para ir em direção a uma pessoa, para ir em direção a alguém, a uma missão. Um ajuntamento de pessoas chamadas para ir em direção a um propósito e a uma missão. Então aqui fica o primeiro aprendizado. Igreja é um ajuntamento do quê?
de pessoas, é um ajuntamento. É por isso que Jesus e o apóstolo Paulo sempre se referiu à igreja como um corpo. Nós estamos juntos aqui num corpo, como os membros estão unidos no mesmo corpo, e esse corpo tem uma cabeça que é quem? Jesus. Então eu não sou a igreja, você não é a igreja. Já viu aquela pessoa assim, eu sou a igreja? Não, você não é a igreja. Nós juntos somos igreja. Você sozinho é só um dedo decepado jogado na rua, sem função nenhuma. E se nós somos um corpo, a Bíblia ensina que o que acontece com você também acontece comigo. E se eu faço mal para você, no fim eu estou fazendo mal para mim mesmo. Imagine, se eu tenho aqui o meu pulmão, e o meu pulmão contrai a pneumonia. O pulmão está doente, mas todo o corpo sente febre. Você consegue entender? Não é uma sugestão. Nós não devemos chorar com os que choram. Não, nós choramos com os que choram. Porque se uma parte do meu corpo está machucada, logo eu também estou sofrendo. Se uma parte do meu corpo está feliz, logo eu estou feliz também. Se eu machuco uma parte do meu corpo, então eu estou fazendo uma doença que poderia chamar de autoimune, que é quando uma parte do corpo desconfia da outra e começa a atacar a si mesmo. E quando eu ataco você, na verdade eu estou atacando a mim. E no fim das contas eu estou atacando Jesus. Porque nós somos um corpo. Por isso a igreja não é um lugar que você vai, é uma coisa ao qual você pertence. É algo que você faz, é algo que você é. E essas pessoas foram chamadas. Pergunta 1: foram chamadas por quem? Foram chamadas pelo Mateus? Foram chamadas pelo Instagram? Foram chamadas pelo YouTube? Não, foram chamadas por Deus. Pergunta 2: fomos chamados por quê? Porque eu sou bom? Porque eu sou melhor que os outros? A Bíblia não fala nenhum motivo sobre mim. Efésios 1, versículo 5 fala que nós somos chamados porque foi da soberana vontade de Deus. No versículo 4 fala que nós somos chamados porque Deus nos amou. Não existe resposta de por que eu fui chamado. Só existe a explicação de que eu fui chamado porque Deus quis e me amou. Mas existe uma explicação muito clara do que, para que eu fui chamado. Eu fui chamado para ser santificado. Eu fui chamado para ser adornado. Eu fui chamado para as boas obras. Eu fui chamado para cumprir uma missão. Eu fui chamado para ir em direção a uma pessoa. Eu fui chamado para ir em direção a Jesus. E como Jesus chama? Nós vemos aqui exemplo. Vem, Lázaro, sai para fora. Nós somos chamados pela palavra de Deus. Jesus é o verbo. E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então em algum momento você ouviu a palavra de Deus e foi chamado para pertencer a esse ajuntamento de pessoas, para pertencer a esse corpo, e junto nos reunirmos aqui para ir a algum lugar. E aí nós aprendemos que nós não fomos chamados para estar no lugar, mas para ter uma caminhada sobrenatural. Pedro foi chamado para andar sobre as águas. A vida de igreja é uma caminhada sobrenatural. É algo que nós não conseguimos explicar. É algo que nós não conseguimos fazer por conta própria. Pedro não tem a mínima condição de pisar e andar por sobre as águas. Mas como ele ouviu o chamado, e sustentado por esse chamado, por essa graça, de repente ele começa a andar por sobre as águas. Como você ouviu o chamado, de repente você começa a ser liberto do pecado. De repente você começa a ser liberto dos seus vícios. De repente você começa a andar em novidade de vida. De repente você começa a ser cheio do fruto do Espírito Santo. De repente você começa a viver aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum, porque você foi chamado para uma caminhada sobrenatural. E essa caminhada tem um propósito.
Essa caminhada tem uma direção. Essa caminhada tem um propósito cosmológico. Nós somos chamados para reconciliar toda a criação com o Criador. Essa chamada tem um propósito missiológico. Nós somos chamados para estabelecer, manifestar o reino de Deus aqui em Bela Vista. Não assistir uma reunião. Nós assistimos essa reunião para juntos nos fortalecermos e andar numa caminhada sobrenatural para estabelecer o reino nessa cidade. E essa caminhada tem um propósito particular, de seguir os passos de Jesus, de ir até a sua direção, de ter novidade de vida, de ter um relacionamento crescente com Jesus. É importante você descobrir o propósito. Alguém já disse que quem tem um porquê, aguenta qualquer como. Quem tem um bom porquê, suporta qualquer como. Vou exemplificar. Vamos dizer, João, que acabando o culto aqui, eu vou chamar o João, o Hiroshi e o Tiago para fazer um buraco na terra, lá na entrada da cidade, e a gente ficar lá. Não importa se chover, não vai ter comida, não vai ter banheiro. Nós vamos fazer as necessidades na gente mesmo. E vamos ficar lá por uns 3 dias. Quem topa? Ninguém. Por que eu vou passar por essa situação? Mesmo que eu aceitar essa ideia idiota, quando eu chegar lá e a primeira hora que chover, a primeira hora que eu quiser no banheiro, a primeira hora que bater fome, eu vou embora, eu não vou suportar isso aqui. Por que eu vou suportar isso aqui? Não tem porquê. Mas se eu dissesse para vocês que desceram uns árabes aqui na região e eles tentaram invadir Londrina, e o pessoal fez uma barricada lá, e eles não tendo para onde invadir, estão vindo em direção à Bela Vista do Paraíso. Então nós vamos cavar uma trincheira, vamos pegar o que a gente tem de arma e vamos ficar ali para proteger, porque se esses caras vierem, eles vão abusar das nossas esposas, sequestrar nossas crianças e nos matar. Você aguenta ficar na trincheira? Ah, eu aguento. Fazer o quê? Porque agora eu tenho um porquê. É por isso que um soldado aguenta as lutas da batalha, porque ele tem um porquê. A liberdade, a salvação da minha família. Quando você tem um porquê, você suporta qualquer como. E é por isso que as pessoas não suportam muitas vezes a comunhão da igreja, porque não entendem o porquê que estão aqui. Nós precisamos entender, pois é justamente por esquecer do nosso propósito principal que a gente se distrai e começa a afundar. A gente começou se reunindo na saída da cidade para ir no Old Park. De repente a gente começou se reunindo na saída da cidade para discutir qual que é o melhor parque aquático. E é isso. É a coisa mais besta que existe. Porque se eu estou indo para o Old Park, talvez até suporte a tua filha chorando, querendo parar para ir no banheiro toda hora. Você suporta a minha filha gritando, porque nós, tá bom, pelo menos estamos indo para o parque aquático. Mas se não tem porquê, a hora que eu for para a reunião, fala, ai meu Deus, lá vem o Zé Carlos com aquela ideia que o Old Park é pior do que o pôr do sol. Ai, que insuportável. Ai, vai ficar lá, e o Zé Carlos, ai, aquela belinha vai ficar gritando, ai, que chatice. Ai, por que a gente está indo nesse negócio? Você não suporta, porque não tem porquê. Vamos na igreja, e o pastor vai falar isso, vai falar aquilo. Eu entendo você. Se não temos propósito, não faz sentido nenhum vir aqui. E quando a gente perde o propósito, a gente se distrai. Inevitavelmente, irmãos, vez ou outra, nós perdemos o foco da nossa caminhada. E por se tratar de uma caminhada sobrenatural, nós passamos a afundar. Se você reparar aqui, depois do versículo 29, no versículo 30, Pedro pisou sobre as águas, caminhou em direção de Jesus. Que caminhada espetacular, que caminhada sobrenatural. Quem andou sobre as águas além de Jesus? Só Pedro. É uma coisa louca. Mas o versículo 30 é no qual eu gostaria de me
atentar nessa noite. Quando reparou no vento forte, quando reparou nas ondas, ele ficou aterrorizado e começou a afundar. Paulo Júnior, um pastor de São Paulo, disse que quando nós perdemos a perspectiva, nós criamos expectativas. E o problema de expectativas é que quando elas se frustram, elas causam decepções, elas causam ofensas. Então Hebreus capítulo 12, versículo 2 é muito claro: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Se você quer continuar nessa caminhada sobrenatural, rumo ao propósito de Deus para a tua vida, rumo a um relacionamento crescente com Jesus, você tem que ficar muito esperto, para não se distrair com expectativas que você mesmo cria, a respeito das circunstâncias, a respeito de você mesmo, a respeito das outras pessoas que estão com você na caminhada. Porque é justamente quando você tira os olhos do autor e consumador da nossa fé, que você começa a afundar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Talvez as circunstâncias não estavam do jeito que ele queria. Ele estava andando sobre as águas, mas para que tanto vento? Para que tanta onda? Podia estar mais calminho. Esse vento está me assustando, está me balançando, será que eu vou cair? Como se a caminhada tivesse um trilho. Poxa, você anda sobre as águas, não importa se está chovendo, não importa se está ventando, você está andando sobre as águas. Aquele que te chamou está em pé na tua frente. Ele se frustra, fica com medo e afunda. Quantas vezes, irmãos, nós não ficamos frustrados com as circunstâncias que quebram a nossa expectativa? Eu crio uma ideia na minha cabeça e vai acontecer assim, assim, assim. Tiago falou, não faça essa conta não, pergunte antes, se for da vontade de Deus. E de repente vem uma doença que eu não esperava. De repente vem um desemprego que eu não esperava. De repente vem uma multa que eu não estava esperando. De repente algo muda no serviço. E você esquece que você não está nessa vida para trabalhar, ou para comprar, ou para... Você está aqui para manifestar o reino de Deus e crescer no relacionamento com Jesus. E Ele usa essas coisas. Ele usa todas as coisas, porque Ele é soberano. Ele é poderoso para fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Ele é fiel em todo o tempo. Quando a gente tem o que a gente espera, quando a gente não tem, não importa se está chovendo, se está claro, se é dia, se é noite, não importa. Se Ele chamou, eu vou continuar caminhando sobre as águas. Mas a gente se frustra. Ai meu Deus, vai dar ruim. Tira os olhos de Jesus e começa a afundar. Outras pessoas muitas vezes se frustram com as expectativas que criam sobre si mesmo. Talvez Pedro começou a andar sobre as águas e percebeu que o pé dele estava molhando. E aí ele começa a calcular, peraí, eu estou andando sobre as águas, eu não nasci para isso, eu não fui projetado para isso. Meu Deus, meu pé nasceu a pisar no chão, ele está molhando, será que até onde que isso serve? Molhou a sola do meu pé, será que a água... Até onde que eu estou andando? Será que se ela bater no tornozelo ainda estou andando sobre as águas? Será que se ela for no meio da canela, será que ela tem que ficar debaixo? Mas um pedaço da minha pele entrou na água, então será que se entrou um pedaço vai entrar tudo? Ai meu Deus do céu, eu não nasci para isso. Ai meu Deus do céu, eu nunca andei sobre as águas. Ai, eu nunca vi ninguém que andou. Eu não tenho condições, e fica com medo porque esqueceu que o que te mantém na caminhada sobrenatural não é você, cara. Sempre foi Deus. Nós nascemos caídos. Nós nascemos orgulhosos, mentirosos, rebeldes, amantes do pecado. A gente vê
as orientações de Deus, e não cabe. Eu não nasci para amar, eu não nasci para ter paz, eu não nasci para ser feliz, eu nasci para ser bravo, eu nasci para odiar, eu não nasci para perdoar quem me ofende, não, eu não nasci para orar por quem maldiz, não, eu nasci para pegar o trouxa que fala mal de mim e descer-lhe um tapa na orelha. Ora pelos que maldizem. Eu não tenho condições, é lógico que não. E afunda, porque esqueceu que se você deu 3 passos sobre a água, foi porque Jesus te chamou, velho. Não é porque você é bom, ninguém é bom, não há um justo sequer, todos pecaram e falharam e carecem da glória de Deus. Mas existem algumas pessoas também que têm as suas expectativas frustradas com os companheiros da caminhada. Poxa, agora está um vento do caramba aqui, tem um monte de onda, não veio um comigo? Eu estou sozinho aqui, mas nem um cara para me dar apoio. Aonde, tio? Sobre as águas? Mas Jesus está na frente, mas ninguém me vê, ninguém me apoia, ninguém me reconhece. A gente cria expectativas sobre os companheiros, e obviamente ninguém é capaz de suprir as nossas expectativas. Principalmente quando você vem para um ambiente como esse, que manifesta o amor, que fala que tem que ser amado e cuidado, e em vez disso você é ofendido. Quantas pessoas nessa cidade não naufragaram porque se frustraram com o pastor, com o líder, com algum irmão de alguma igreja, porque foi ofendido? Isso é pesado. Salmos capítulo 55, versículo 12 e 14, ele diz assim: não é o meu amigo que me insulta, não é meu inimigo que me insulta. Se fosse meu inimigo, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim, deles eu poderia me esconder. Passa o próximo versículo. Antes é você, meu igual, meu companheiro, meu chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Olha o que Davi está falando. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu até aguentava. Mas não, é meu amigo, meu chegado, que ia comigo na casa de Deus. Isso dói demais. A frustração de um irmão em Cristo, uma ofensa, é uma das coisas mais dolorosas. O apóstolo Paulo falando com Timóteo, em 2 Timóteo 2, 22, abre aí. Ele fala algo que a gente começou a estudar no grupo da igreja. Ele fala que existe uma isca de Satanás. Existe um jeito do diabo parar a igreja, sem criar um grande pecado, sem criar um grande escândalo. Existe um jeito do diabo estacionar você, a mim, essa eclésia, nos tornar escravos dele, para fazer a vontade dele. E sabe qual que é esse jeito? É justamente essa ofensa. É justamente ofender e ser ofendido dentro da eclésia. Olha o que ele diz: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Em vez disso, busque justiça, busque fidelidade, amor e paz, na companhia daqueles que invocam o Senhor com o coração puro. Digo mais uma vez: não se envolva em discussões tolas e ignorantes que só servem para gerar brigas. Tem um pessoal que está estudando teologia, deixa aí, já vou continuar. E a gente cadastrou alguns irmãos aqui no seminário de teologia. Primeiro dia, fizeram a inscrição, nenhuma aula, fizeram a inscrição. Eles montaram um grupo para discutir se pode ou não pode beber, se pode ou não pode fumar, o que é pecado, se você é eleito. Bando de tonto. Pastor, tem um grupo aqui. Eu falei assim: não perca tempo não, olha ali. É sério mesmo? Vamos vir na igreja para discutir se a gente vai ser arrebatado antes, depois. Tá.
grande perca de tempo. Vamos discutir, a Baby do Brasil está certa ou está errada? Ah, é sério mesmo? Não me chame para isso. Foi Deus que explodiu o caminhão da Ivete Sangalo? Comigo não. Vive a tua vida, eu tenho mais coisa para fazer. Porque o servo do Senhor não deve viver brigando. E quem que é o servo do Senhor, irmão? Só eu? Ele é teu Senhor? Se Ele é teu Senhor, você é o que dele? Servo do Senhor. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto para ensinar e paciente. Próximo versículo. Instrua com mansidão aqueles que se opõem. Ai, pastor, eu acho que tenho que pregar sobre a Bíblia do Brasil. Tá bom. Boa ideia. Fica para a próxima. Instrua com mansidão, na esperança de que Deus nos leve ao arrependimento. E assim conheçam a verdade. Que a verdade é Jesus, não é a Baby ou a Ivete Sangalo. Então voltarão ao perfeito juízo. E preste atenção aqui. Escaparão da armadilha do diabo que os prendeu. Quem? Os servos do Senhor, para fazer o que o diabo quer. É assim que o diabo prende a gente. Briga tola, discussão tonta, ofensa gratuita. E a gente fica preso. Nós estamos aprendendo lá no estudo sobre a isca de Satanás que Jesus disse em Lucas 17: é inevitável que na igreja não tenha ofensa. É inevitável a gente comungar com gente de todo tipo e uma não ofender a outra. É inevitável. Mas ainda que a pessoa te ofenda 7 vezes por dia e peça perdão, perdoa. E aí os discípulos olham para ele e falam assim: Senhor, então aumenta a minha fé. Porque você não foi chamado para a igreja para não ser ofendido. Você foi chamado para a igreja para aprender a perdoar. Você foi chamado para a igreja para ser transformado igual Jesus. E ninguém é mais ofendido do que Jesus. Tanto pela Baby, que acha que sabe que dia que Jesus vai voltar, quanto para a Ivete Sangalo, que acha que vai macetar a volta de Jesus. E quem está ofendido nessa história é Jesus. E sabe o que Ele faz? Ele perdoa. Nós somos chamados para aprender com Ele. E esse é o grande problema. As frustrações, a mais perigosa arma que o diabo usa contra nós. Eu fico frustrado e ofendido porque as pessoas da igreja não são ou não fazem aquilo que eu esperava que elas fizessem, ou do jeito que eu gostaria que elas fizessem. Vocês não vão vir aqui comigo, ninguém vai me resgatar. Não, ninguém é capaz de fazer exatamente o que você quer, do jeito que você quer. Você já casou alguma vez na tua vida? Então o teu cônjuge é a pessoa que você mais ama. E se tem uma pessoa que frustra a Renata todo dia, sou eu. Quantas vezes eu não falei que não é para ficar com essa roupa atrás da porta do banheiro? Você só falou umas 397 vezes. Eu não sou capaz de cumprir todas as regras e rituais, porque eu também tenho as minhas. Então é inevitável não ser ofendido. Eu fico frustrado e ofendido porque muitas vezes eu tenho perspectivas equivocadas. Eu estou tão ferido. Isso acontece, presta atenção. Você está tão ferido que de repente você começa a enxergar as coisas não pelo que elas são, mas pelo que elas parecem que são. Então você vê, o pastor está aqui, correndo atrás, 1 minuto do culto para arrumar uma pilha ali embaixo. E ele passou correndo, olhou um cara e falou: e aí? E você estava no banco de trás e passou reto. Você viu? Você reparou que ele passou por mim, né? Por que ele passou por mim? Aí começa a perspectiva. Passou por mim porque não gosta de mim. Estava com raiva de mim. Por que ele está com raiva de mim? Está com raiva de mim porque aquele dia eu falei isso, que eu nem lembro o que você falou. E ele falou aquilo. Aí você fica com tanta raiva de mim, pelo que você acha que eu fiz, pelo motivo que você acha que eu fiz, o que você acha que eu fiz, e de repente começa
a xingar eu para outra pessoa pelo que você acha que eu fiz, pelo motivo que você inventou na tua própria cabeça de que eu fiz, e na verdade eu só estava com pressa para pegar uma pilha. Quantas vezes, irmão? Eu fico com tanta raiva de você que eu começo a ferir você. E você não percebe que quando você estou ferindo você, na verdade está ferindo eu. Deu a entender, pareceu, a impressão que deu. Quantas vezes eu fiz isso? Estou falando aqui como um cara, não. Eu sou pastor. Quantas vezes, tantas vezes eu chego aqui na igreja, o Joel com a cara virada e começa a falar: mas por que esse miserável está com a cara virada? Meu Deus do céu. O Joel, ele chama Joel Felipe. Tem dia que ele é Joel, que é o legal. E tem dia que ele é o Felipe, que é um babaca. Todo mundo diz assim: mas por que ele está Felipe, cara? E eu sento aqui e falo: é porque ele pregou. Será que eu não elogiei o que ele pregou? Ou não elogiou o suficiente? Mas que cara babaca, eu tenho que ficar elogiando. Ele fez para Deus. De repente eu estou assim: você reparou que o Joel é um trouxa? Porque, só porque eu não elogiei, ele não falou nada disso. É um outro motivo idiota, mas não era esse. E quantas vezes eu fico preso nisso? Sem perceber, caio na armadilha. O problema não é a armadilha está ali. Sempre estará ali. A ofensa sempre estará ali. O problema é se eu pego ela e me alimento dela. Que quando eu pego, eu perco o braço. Quando eu pego, eu sou preso. Quando eu pego, faço o que o diabo quer. E esqueço da vontade de Deus. Então sou guiado pela impressão que deu. Sou guiado pelo que me disseram. Sou guiado pelo que eu acho que você pensou. Sou guiado pelo que me disseram, que acharam que você pensou, sobre o que acharam que você fez, programado porque acham que você vai fazer. E estamos na armadilha. E afunda. Não, pastor, mas eu não acho não. Eu tenho certeza que ele me ofendeu. Porque ele virou na minha cara e falou assim: você é um tonto. Não acho, eu vi. Mesmo assim, você fica frustrado e ofendido porque o teu companheiro não é capaz de fazer algo que nem você é capaz de fazer. Ué, Pedro vai ficar indignado que João não anda sobre as águas, mas nem você anda, pô. Você está indignado que eu não tenho todo o amor do mundo, mas nem você tem. Você está indignado que eu não estou super feliz, mas nem você é. Você está indignado que eu estou bravo e você não fica. Você quer que o outro seja perfeito, mas você não precisa ser. Quando você falha, sabe por que você falha? Porque você não sabe a criação que eu tive, o pai que eu tive, o que minha mãe falou. Os teus pecados têm desculpa, mas quando você falha, é um vagabundo. Que cara de pau. Como que tem a cara de pau de me ofender? Pô, mas ele não teve pai, não teve mãe, não teve trauma, não é a mesma coisa. A desculpa não vale para ele, só vale para você. A gente é complacente com o nosso pecado e intransigente com o pecado dos outros, meu filho. Eu falho, você falha, porque nós somos chamados por o único que não falha, é Jesus. E eu não ando sobre as águas porque eu sou bom, eu ando sobre as águas porque Ele me chamou. Eu fui chamado para andar sobre as águas, mas eu nasci para afundar. Então de vez em quando, o Mateus afundou e você não. Quantas vezes ficamos frustrados porque os outros não são capazes de fazer o que eu também não sou. E no estudinho lá é bem legal, porque o pastor John Bevere ensinou a gente como se livrar dessas frustrações. Ele ensina que se você ajustar a sua expectativa, a frustração morre. Por exemplo, eu vou lá e ajudo o fulano de tal a melhorar a vida dele, sei lá, ajudo ele a comprar uma casa, arranjo um emprego, faço de tudo para a pessoa. E aí, o que eu espero dela? Eu espero que ela vai me ajudar sempre que eu precisar, que ela vai dar o que tiver para me socorrer. Mas essa pessoa vai lá e fala: obrigado. Tem um abismo aqui, pô. Pô, eu te ajudei, eu dei minha vida, você fala obrigado? É frustração terrível. Mas e se eu ajustar a minha expectativa, por exemplo, para 0? Eu não espero nada. E você fala obrigado. Ai, que cara generoso, que cara bonzinho. Mas pastor, a gente vai ficar fazendo as coisas sem esperar nada? Opa, será que não é esse o mandamento de Jesus?
Jesus não nos chamou para amar e esperar nada, meu amor. Ele te chamou para amar sem esperar nada. Esta é a nossa missão. Vir nesse ajuntamento de pessoas, amar as pessoas com expectativa zero. E de vez em quando, de 10, um volta e fala, valeu. E a gente fica, olha, esse cara aí de boa. Mas não, a gente quer que os 10 voltem, ajoelhem e lambem o meu pé. 3 falam obrigado. Ah, igreja desgramada mesmo, vou fugir disso. Não é que você espere zero, que você tem que evitar a comunhão. Pelo contrário. Porque é esperando zero que você vai, primeira vez na tua vida, cumprir o que Jesus te chamou para fazer. Amar incondicionalmente. Como você foi amado. 1 João diz assim, nós amamos incondicionalmente. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Eu posso amar você, sabe por quê? Porque eu fui amado primeiro. Eu não fiz nada. Quem aqui pode retribuir o que Jesus fez por cada um de nós aqui? Se Jesus fosse esperar que eu desse na mesma medida, tá aí. Então quando nós zeramos a expectativa, nós zeramos a ofensa. Se eu não espero nada, não me ofende, não me frustro com nada. Não preciso evitar a comunhão para me proteger. Não preciso me cercar de muros para que você não me ofenda. Não, porque não me ofende mais, eu morri. Eu não quero nada mais, eu só quero te amar. Porque eu fui amado. Mas sem perceber, assim como Pedro, nós nos esquecemos. Distraímos com a gente, com as coisas, com o pastor, com os outros. E não percebemos que o homem que nos chamou está em pezinho sobre as águas. E passamos a afundar. Salmos 34:5 diz assim: os que olham para Ele, não para mim, não para você, não para sua esposa, os que olham para Ele, ficarão radiantes, e no rosto deles não haverá sombra de decepção. Quem olha para Jesus não tem sombra de decepção, porque Jesus nunca frustra ninguém. Jesus nunca frustra as nossas expectativas. Mas para concluir, qual que é a realidade, irmãos? A realidade, pastor, é que eu parei de olhar para Ele e eu Quantas vezes eu, Mateus, CPF 066-137-27903, eu, não estou falando de você, de mim, parei de olhar para Ele e afundei. E agora? Afundei. Agora já era. Será? O texto diz que imediatamente, quando Pedro clamou, imediatamente. E por que você continua afundado então? Existem 4 argumentos que a gente dá para continuar afundado. E eu quero refutar com 4 argumentos do porquê você não deve continuar afundado e ser levantado por Cristo nessa noite. Primeiro argumento: pastor, agora já era porque eu falhei e Jesus está decepcionado comigo. Que besteira, irmão. Pastor Glenn, no Paranaguá, no primeiro aniversário que a gente fez aqui na igreja, ele falou assim, uma frase que chocou um monte de gente: Deus nunca se frustrou com você. Nunca. Mas como assim nunca, pastor? Você não sabe o que eu fiz? Não, nunca. Porque Ele nunca esperou nada de você. Quando Jesus chamou Pedro sobre as águas e Pedro afundou, Jesus não ficou frustrado porque ele se afundou. Era previsível. Ele vai afundar, porque ele nasceu para afundar. Se ele deu 2, 3 passos, foi porque creu em mim. Quando você peca, você não frustra Deus. Você só faz o que estava previsto. Você falha porque você é um falho. Se ninguém te falou, essa é a realidade. Ele sempre soube que você não sabia andar. Então, clame a Ele. Pastor, Jesus é perfeito, pastor. Está exaltado, com o nome sobre todo nome.
não vai perder tempo com um fracassado como eu. Mas é justamente porque Ele é perfeito que Ele vai perder tempo com você. Sabe por quê? Ele é perfeito no seu amor, Ele é perfeito na sua graça, Ele é perfeito na sua misericórdia, Ele é perfeito na sua bondade, Ele é perfeito em perdoar. É porque Ele é perfeito que Ele lida tão bem com o ser imperfeito como eu. Porque só um cara perfeito para me aguentar. O meu tio foi uma Renata de santa, porque ele fala que só uma santa para aguentar ficar casada comigo. E mesmo assim, de vez em quando ela quer dar um... Ô Mateus, desce lá um pouquinho lá. Deixa eu aqui. Só um pouquinho, até quando? Sei lá, até o mês que vem, sei lá. Tá com saudade da tua mãe não? Tá passagem. Mas Jesus é tão perfeito que é o melhor cara para lidar comigo, cara. Se tem alguém que sabe perdoar, é Jesus. Se tem alguém que sabe amar, é Jesus. Se tem alguém que sabe ser misericordioso, paciente, longânimo, é Jesus. E é justamente porque Ele é perfeito que Ele sabe lidar com você. Clame a Ele. Não tem ninguém melhor para te ajudar. Mas Jesus é tão perfeito. Será que Ele vai ouvir minha oração? Falei semana passada aqui, pastor John Knox, um dos reformadores, falou assim: não vir a Cristo no momento de fraqueza é negar a Deus. Não vir a Cristo no momento de fraqueza e clamar por misericórdia é negar o atributo de Deus, é chamar Jesus de mentiroso. Essa pseudo-dignidade, eu falei tanto, eu vou tentar melhorar, porque, não, isso aí não é dignidade. Isso você está falando, Jesus, você é um mentiroso. Esse papo que você tem amor e paciência, isso é papo furado. Você está negando a Deus. Por quê? Hebreus capítulo 4, 14 diz assim: visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, o grande, o maioral, o Filho de Deus, aquele maravilhoso e perfeito que está na sala do trono, firmemente, apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. E o que nós cremos? Que o nosso sumo sacerdote perfeito, Jesus, entende as nossas fraquezas. Ele entende. Por quê? Porque Ele foi encarnado. Ele abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou. Ele sabe o que é ter esse campinho falho nosso, essa fraqueza, esse medo, esse choro, esse desespero, essa insegurança. Ele sabe, Ele entende as nossas fraquezas. Por quê? Porque enfrentou as mesmas tentações que nós. As mesmas. Você tem alguma tentação? Jesus teve a mesma, tem noção? A diferença é que Ele não cedeu a nenhuma. Isso não faz dele um cara que sofreu menos, faz um cara que sofreu mais, porque quando você é forçado, tentado, você fraco cede. Jesus nunca cedeu, Ele ficou contra a correnteza por todos os 33 anos da vida dele. Então Ele sofreu muito mais do que você, porque muitas mais tentações, porque você tem uma ou outra, Ele teve todas. Todas. A pior que você imaginar, Ele foi tentado. É, a Bíblia está falando. Mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde nós receberemos. É um fato. O quê? Reconhecimento? Mérito? Não. Misericórdia. E encontraremos graça. Misericórdia, não receber o que eu mereço. Graça, receber o que eu não mereço. Para nos ajudar quando? Quando é preciso, E quando que eu preciso de graça e de misericórdia, se não é quando eu fracassei? Porque se eu estou bem, eu não preciso de misericórdia. Se eu estou saudável, eu não preciso de remédio. Quando que eu preciso mais do que quando eu afundei? Não vir a Ele quando eu afundei é falar que Ele é mentiroso. Pega a Bíblia, joga fora. Não faz sentido mais nada que nós estamos fazendo aqui. Hebreus 2,6 diz assim: porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? Cara,
somos nós, chamados para andar no sobrenatural. Terceiro argumento, para concluir. Jesus sempre foi perfeito, Ele não entende a minha fraqueza. E se Ele entender, não vai me aceitar, porque Ele acertou tudo, Ele sabe que eu fracassei. Irmão, eu não vou falar de novo. Ele sabe tudo, velho. Ele sabe exatamente o que você sentiu. Ele te entende. E quarto, mas por que ainda assim esse cara perfeito perderia tanto tempo com um membro tão fraco e falho como eu? E eu vou concluir aqui. Por que Jesus perderia o tempo dele para curar um membro tão fraco e, posso acrescentar, inútil como eu? Por quê? Pelo motivo que eu comecei a mensagem. Sabe por quê? Sabe por que ele perde tempo com você, Feijão? Porque você é membro do corpo dele. Então, por mais inútil que seja o meu dedinho esquerdo, se eu bato ele na quina, dói. Por mais inútil que seja o meu apêndice, se ele inflamar, eu sofro. Então eu, como a cabeça, tenho que resolver o problema do meu dedinho, por mais bobo e batedor de quina que esse dedinho é. Porque cuidar do dedinho é cuidar de mim. Cuidar de você, curar a sua ferida, curar a sua dor, é resolver a dor dele mesmo. Pastor, agora você falou besteira. Jesus cuida de você, porque quando Ele cuida de você, Ele está cuidando dele. E negligenciar você seria negligenciar Ele. E Ele não é tão besta assim. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 25. Um texto que todo mundo acha que a ideia central é sobre casamento, mas não entenderam que a ideia central é sobre Jesus e a sua igreja. Presta atenção nesse texto. Eu fiquei lendo isso às 4 horas da manhã. E não é porque eu acordei 3 da tarde não, mano. Eu acordei 6 da manhã. Mas às vezes Deus não me deixa dormir. Orando por vocês, orando pela nossa comunidade, orando pela nossa cidade, orando por esse propósito. Deus falou assim: Mateus, vai lá em Efésios 5 e mostra para esse povo por que eu me importo com eles. Por mais inútil que eles achem que ele é, por mais fracassado que ele acha que ele é, por mais ofendido e ofensor que ele acha que ele é, mostra para eles o porquê. Se nessa noite eles levantarem e clamarem: Senhor, salva-me, imediatamente eu estenderei a mão e levantarei. Efésios 5, 22. Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Aqui começa a analogia. A história aqui não é que ele está usando disto para falar do casamento, ele está usando o casamento para falar de Cristo. O marido representa Cristo, a esposa representa a igreja. Então, para entender? Cristo é o esposo, a igreja é a esposa, num casamento patriarcal do primeiro século. É nesse contexto. Então, maridos, assim como, vou voltar aqui, 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, e Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Jesus é o salvador do próprio corpo, que é quem? A eclésia. Então Ele tem que salvar você, porque se Ele salva você, Ele está salvando o quê? O próprio corpo. Ele tem que preparar você, Ele tem que aperfeiçoar você, porque isso Ele está fazendo com Ele mesmo. 24. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Então a eclésia tem que se sujeitar em tudo ao nosso noivo, que é Jesus. E ele inverte. 25. Maridos,
ame cada um a sua esposa. E o padrão aqui é alto, porque como que eu tenho que amar minha esposa? Como Cristo amou a igreja. Ponto. Ele entregou a vida por ela. Cristo entregou a vida. Ele não está brincando de me amar. Se ele não poupou o próprio filho, ele morreu, não nos dará então ele todas as outras coisas. 26. Por que Cristo amou a igreja? A fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavá-la com água por meio da palavra. Então Cristo vem aqui, pede para o Mateus não dormir, quase morrer. Nem pantoprazol resolve mais meu estômago, nem a melatonina em gotas concentrada me faz dormir, para pegar a palavra e ser a cara de pau de vir falar para vocês. Para quê? Para limpar você, para santificar você, para dar um banho em você, porque senão, se o meu sovaco fede, todo Mateus fede. Então ele precisa limpar o sovaco dele, que sou eu. Purificando, tornando santo. 27. Assim ele o faz. Para que ele faz isso? Para apresentá-lo a si mesmo. Ele não faz isso para chamar a atenção do prefeito. Ele não faz isso para chamar a atenção da cidade. Ele purifica você para apresentar para ele mesmo. Pô, é a minha noiva. O interesse é meu. Eu não quero preparar a minha mulher para os outros verem. Se eu pudesse, eu escondia a Renata. A Renata é minha. Tá maluco? Eu gasto tudo que eu tiver que gastar, porque o beneficiário sou eu. Para apresentá-la a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Será que Jesus vai terminar o serviço que ele começou? Ah, pode ter certeza. Então, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, como amam o próprio corpo. Eu cuido da Renata, porque quando eu cuido da Renata, eu estou cuidando de mim. Jesus cuida de você, porque quando cuida de você, está cuidando dele. Eu, na verdade, devia cuidar de você também, porque quando eu cuido de você, eu estou cuidando de mim. Porque eu e você somos do mesmo corpo, e Jesus é do mesmo corpo, nós somos do mesmo corpo, nós devemos cuidar um dos outros. Porque quando eu cuido dos outros, eu cuido de mim. Então, na verdade, ser generoso é ser egoísta até, porque eu preciso fazer nem que for pelo meu próprio interesse. Pois o homem ama sua esposa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o homem o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Como Cristo ama a igreja, na verdade, ele ama ele. Eu vou cuidar do Tiago Rios. Mas por quê? Porque eu gosto de mim. É isso, Tiago. Jesus vai terminar a obra que começou na tua vida, porque ele está preocupado com a própria satisfação dele, que só é satisfeita quando a tua acontece. Porque ninguém é tão burro, versículo 29, a ponto de odiar o próprio corpo. Ninguém é tão burro assim. Mas o alimenta e cuida dele. Como quem? Como Cristo cuida da igreja. Ele não é tão tonto assim não. É paráfrase minha. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta. Jesus não odeia você, cara, porque você afundou. Jesus tem que salvar você, porque senão ele fica com febre. Jesus tem que curar você, senão ele sente dor. Jesus tem que eliminar o pecado que está na sua vida, senão ele sofre. Jesus tem que acabar com essa frustração e essa ofensa que consome o seu coração, porque senão ele está sendo consumido também. Porque nós somos membros do seu corpo. Ah, será que deu para entender, irmão? Sério, eu tentei desenhar aqui. Nós somos membros do seu corpo. Nós somos membros do seu corpo. Ele olha para você, o nome está na palma da mão.
Ele vê você afundando, e vocês afundaram, eu afundei, toda vez a gente afunda, cara. Nós nasceu para a gente, é 3 passos e uma afundada, é assim. Mas nessa noite, irmão, só nos resta uma coisa a fazer: salva-me, Senhor. Eu sou teu dedinho, eu sou tua axila, Senhor. Me limpa, me dá um banho, me cura, Senhor. Eu sou essa unha encravada aqui, Senhor. Eu sou esse ferpo. Olha esse ferpo que está na minha unha. Salva, porque senão vai doer para você, vai doer para os meus irmãos, vai doer para todo mundo que me cerca. É insuportável para os outros conviver comigo, porque está doendo em mim. Então cura, Senhor, a minha ferida, porque o Senhor me ama, porque se ama. O Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor se importa, o Senhor é perfeito, então me cura. Passei 1h30 chorando nessa madrugada, lembrando do nome de cada um de vocês que Deus trouxe na minha mente, falando: salva-me, Senhor, salva, salva, porque se o Senhor não matar o Felipe e deixar só o Joel, vai doer para mim. Salva-me, Senhor, porque se o Senhor não me curar, coitada da Renata, coitada da Nelise, tem que ser minha filha, coitada da Bela, coitada da Laura, Senhor, Senhor, salva o Kaique, senão todo mundo vai sofrer, ninguém aguenta mais, Senhor, nem você, vai ser um inferno isso aqui. Nós somos chamados para ir a um propósito maravilhoso, e nós estamos só se reunindo e falando bobeira. Senhor, salva todos nós, perdoa os nossos pecados, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam. Não nos deixa cair nessa tentação, mas livra dessa armadilha do mal, porque nós estamos aqui pelo teu reino, nós estamos aqui para a tua glória, nós estamos aqui para ir para um lugar que é Jesus. E olha como de novo abrimos o culto, Salmos 30, versículo 2, e vou encerrar com ele. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e restauraste a minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste, e não me deixaste afundar na cova da morte. Pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode ter durado toda uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Versículo 8: clamei a ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagem terá se eu continuar afundado aqui? Que vantagem o Senhor terá se eu continuar ofendido, frustrado, indignado, nervoso, sem paz, sem alegria, sem justiça, sem pecado? O que o Senhor vai ganhar com isso? Se eu descer a cova, se eu afundar, acaso o pó te louvará? Falará da tua fidelidade. Quem mais, Senhor? Ouve-me, Senhor, e tem misericórdia de mim. Ajuda-me, Senhor. Transformaste meu pranto nessa noite em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vistas de alegria. Coloque-se de pé. Quantos querem clamar ao Senhor nessa noite? Eu não quero discutir por que você afundou, por que eu afundei. A gente afunda porque nasceu para afundar. É do homem, mas o levantar é do Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Ele é sempre bom, justo e perfeito. Perfeito na sua bondade, perfeito na sua graça, perfeito na sua misericórdia. Ele entende a minha dor, Ele entende meu sofrimento, Ele sentiu o que eu sinto. É do teu ofício estar no trono com o único propósito de ministrar a mim graça e misericórdia quando eu preciso. Então ajuda-nos, Senhor, porque essa eclésia não servirá de nada se continuar fora do propósito e afundada na lama. Ajuda-nos, Senhor, socorra-nos, Senhor. Ore por você também. Eu já orei um monte essa semana por você, agora chegou a tua vez.
Ora por você, ora por mim, pelo amor de Deus. Ora pela minha família. Ora por aqueles que te ofenderam. Ora por aqueles que você ofendeu. Peça perdão. Acerte as contas, discirna o corpo. Nós somos um corpo, não vale a pena. Não vale a pena prejudicar você, porque se eu prejudico você, eu prejudico a mim. E se eu prejudico você e a mim, eu prejudico a Cristo que está ligado a mim e a você. Discirna o corpo, para não participar da ceia em maldição, para não amaldiçoar a si mesmo. E agora olha para Jesus, meu amigo. Chega de olhar para você. A gente falou como você caiu, como eu caio, só para não voltar a cair. Mas agora que caiu, meu filho, clama: Senhor, 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 eu não posso mais fazer nada.